pessoal, meu nome é Luciana Rodrigues e a gente vai trabalhar a disciplina de Química. Na aula de hoje, o nosso assunto é cinética química. Quando eu falo o nome cinética, o termo cinética, você pensa em quê? Cinética é um termo muito utilizado na física, tem a ver com energia, né? Energia cinética, energia do movimento. Mas quando eu falo cinética química, será que a gente consegue fazer uma associação com o movimento? A maioria das pessoas não consegue, mas tem a ver sim. Cinética química é química em movimento. A cinética química, ela vai estudar a velocidade das reações químicas. Aí você vai me perguntar, mas por que é importante estudar a velocidade de reação? Nossa, extremamente importante, né? Como os processos químicos que estão acontecendo a todo momento em nossa volta, nosso corpo, acontecem. Será que eles são rápidos? Será que eles são lentos? Então, é importante estudarmos essas velocidades, né, dessas reações, para que a gente possa entender e poder intervir para melhorar a nossa qualidade de vida. Vamos dar uma olhada no slide? Então, a cinética química que vai estudar a velocidade dessas reações e também quais são os fatores que podem influir nessa velocidade. Quando a gente fala em velocidade, é algo muito relativo, né? Por exemplo, queimar uma vela, será que é uma reação lenta ou uma reação rápida? E aí, a explosão de um dinamite, né? A queima, uma faísca saindo, é uma reação rápida ou lenta? Olha aqui para mim. Como eu falei, é tudo uma questão de referência, porque se você pensa, queimar uma vela é uma reação lenta, mas se eu perguntar, a formação do petróleo é uma reação que dura milhões de anos. Então, o que você vai ter? A queima da vela, que aparentemente era lenta, passa a se tornar rápida. Então, é tudo uma questão de referência. Num estudo da química, ninguém vai perguntar para a gente se uma reação é mais rápida ou mais lenta do que a outra. Mas é importante determinar com que velocidade ela ocorre, para poder fazer a intervenção. Vamos dar uma olhada no slide? Então, a velocidade das reações, ela vai ser calculada a partir da variação da quantidade pela variação do tempo, sendo que essa variação da quantidade vai ser quantidade final menos quantidade inicial, dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Dá uma olhada aqui para mim. Essa quantidade, ela pode ser dada em mol, pode ser dada em grama, pode ser dada em volume, e o tempo, nas unidades de tempo que a gente conhece, né? Hora, minutos, dias, segundos, séculos, depende do que você está estudando. Então, é importante a gente entender qual é a reação que eu estou estudando para poder ajustar, né, as unidades de medida. Vamos para o slide. Vamos analisar, então, como é que ocorre essa variação. Eu tenho aí uma curva que representa para mim a quantidade de reagentes. Você vai me perguntar, como é que você sabe que é a quantidade de reagentes? Porque reagente, pessoal, é aquilo que a gente tem no início da reação. Observa que a curva azul, essa linha azul, ela começa lá em cima no meu gráfico, lá no eixo Y, representando então que a quantidade inicial é uma quantidade grande e termina com uma quantidade pequena. Observe esse desenho que eu tenho aí, representando as moléculas desse reagente azul. No tempo zero, eu só tenho reagente azul. Quando o tempo vai passando, 20, 40, 60, as moléculas de reagente azul, elas vão sumindo e as moléculas de produtinho lilás, elas vão aparecendo. É o que a gente pode evidenciar aqui nessa segunda curva. Quando as moléculas lilazes, elas estão aparecendo e as azuis, elas estão sumindo. Ou seja, o produto, ele começa com uma quantidade zero no início e termina com uma quantidade máxima lá no meu tempo final. Quando eu comparo as duas curvas, é mais fácil entender o que está acontecendo. Então, reagentes representado pela curvinha azul e produto pela curva lilás. Ou seja, eu tenho as curvas que evidenciam e onde eu tenho a capacidade de entender quem é o meu reagente e quem é o meu produto. Para calcular a velocidade, eu vou, então, utilizar esses valores, que é o valor da quantidade e o valor do tempo, para poder estabelecer qual é a velocidade da reação. Aí, só para você confirmar aí comigo, ó, lá em cima, reagente, quantidade inicial, embaixo, reagente, quantidade final, produto, quantidade inicial, produto, quantidade final. Se eu tiver esses valores numéricos, eu aplico na fórmula e vou ter, então, o cálculo da velocidade dessa reação.
Bom, uma coisa importante que a gente tem que perceber também é que a velocidade das reações, ela é diretamente proporcional à quantidade em mols com que essas reações têm depois de balanceadas. Então, é importante prestar atenção na reação escrita. Então, aí eu tenho 2 mol de NO2 para 1 mol de N2O4. O que isso quer dizer para mim? Quer dizer que essa reação ela ocorre numa proporção de 2 mol de reagente para 1 mol de produto. Quando eu trabalho com valores numéricos, olha o que eu tenho aí, uma proporção de 2 para 1. Isso quer dizer que 2 mol de NO2 forma 1 mol de N2O4. 8 mol de NO2 vai produzir 4 mol de N2O4. Por que isso? A proporção, presta atenção, é de 2 para 1. Então, se reagiu 8, forma 4, que é a metade. De novo, 0,6 mol de NO2 vai produzir 0,3 mol de N2O4. Então, dá uma olhada aqui para mim. A proporção estequiométrica vai determinar a velocidade com que as substâncias presentes numa reação reagem. Então, é importante que você tenha a reação corretamente balanceada para poder perceber e entender se elas ocorrem, então, proporcionalmente com uma velocidade maior ou menor. Dá uma olhadinha no slide para a gente, então. Então, a proporção estequiométrica, ela é evidente no cálculo da velocidade. Então, a gente sempre tem que ter a reação corretamente balanceada para que não haja erros no cálculo dessa velocidade. Então, olha só, quando a gente trata de velocidade, vem a pergunta, né? Tá bom, as substâncias reagem, mas como essas reações ocorrem? A cinética química, ela trata de uma teoria muito importante, que é a teoria das colisões. De acordo com essa teoria, para que uma reação comece, para que uma reação ocorra, é fundamental que exista afinidade química. Dá uma olhada aqui para mim. O que vem a ser afinidade química? Afinidade química vem a ser a vontade com que uma substância tem de reagir com outra substância. A gente tem que entender que misturar, pessoal, é diferente de reagir. Misturar é colocar junto. Misturar, por exemplo, é pegar sal e colocar na água. Quando eu adiciono sal em água, não há formação de novas substâncias, não há formação de um produto diferente. Isso é misturar. Reagir é quando você coloca junto 2 substâncias e a formação de uma nova substância. Dá uma olhada no slide. Dá para perceber aí que essas esferinhas azuis e vermelhas, elas não têm muita afinidade química, porque não está havendo formação de produto. Então, esse sistema que está sendo representado aí, ele não mostra, ele não evidencia a afinidade química. A afinidade química, então, ela é evidenciada com a formação de novas substâncias. Não é só misturar, mas também é reagir. A teoria das colisões vai dizer também que para que uma reação ocorra, é fundamental que hajam colisões efetivas e também energia de ativação. Então, isso vai ser uma evidência de reação química. Então, vamos lá. Para que uma reação ocorra, tem que haver afinidade química, colisões efetivas e energia de ativação. Vamos ver um pouquinho mais à frente o que seria a colisão efetiva. Então, presta atenção nesse esquema. Eu tenho aí esferinhas, moléculazinhas vermelhas reagindo com moléculazinhas verdes. Então, a orientação das colisões, ela tem que ser adequada. Por quê? Para que as ligações iniciais se quebrem e as ligações finais se formem. Quando essa orientação não é adequada, essa colisão não é efetiva e a reação não ocorre. Vamos ver o segundo exemplo? Observa aí esse outro modelo de colisão, onde eu vou ter apenas o contato entre uma esfera vermelha e uma esfera verde, que representariam átomos. Essa colisão, ela também não tem orientação adequada, evidenciando também que não vai acontecer reação. Mas observa agora esse modelo, um modelo perfeito de colisão, onde vai haver uma forte interação entre as esferas vermelhas e verdes ao mesmo tempo. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter orientação adequada e essa reação, então, ela vai acontecer de forma efetiva. Então, olha aqui para mim. Primeiro ponto, tem que ter afinidade química, ou seja, as moléculas têm que querer reagir. Então, uma molécula, uma substância, ela tem que ter afinidade química pela outra. Não adianta a gente aproximar moléculas que não tenham afinidade. Segundo ponto, não adianta também só fazer com que haja colisão. As colisões, elas têm que ser orientadas, elas têm que ter uma orientação adequada.
ok? Se não acontecer isso, não vai ter, então, produto a ser formado. Vamos para o slide ver o último passo, que é a energia de ativação. O que vem a ser energia de ativação, pessoal? Energia de ativação é a energia necessária para que as ligações iniciais sejam quebradas. Essa energia ela vai acontecer através da colisão das moléculas. Então, as moléculas colidem, elas se chocam violentamente e deve haver, então, através dessa colisão, energia suficiente para que as moléculas iniciais se quebrem e se formem, então, moléculas finais, ocorrendo através do afastamento. Então, observa aí no esquema que as esferinhas vermelhas, que representam uma substância, e as esferinhas vermelhas, que representam outra substância, podemos chamar de A e B, elas têm que quebrar as ligações iniciais para que as ligações finais sejam formadas. Olha aqui para mim. Mas essas ligações iniciais só conseguem ser quebradas se houver energia suficiente. E essa energia suficiente é chamada de energia de ativação. Então, vamos lá? Quais são os 3 fatores? 1, afinidade química. Então, as moléculas têm que estar afim umas das outras. 2, colisão com orientação adequada. Não adianta colidir se a colisão for desordenada, se a orientação não permitir a quebra das ligações iniciais. E 3, a energia da colisão ela deve ser suficiente para quebrar as ligações iniciais, a fim de que as ligações finais sejam formadas, ok? Então, vamos ver isso aí através de um diagrama de energia. Vamos no diagrama. Então, o que nós vamos ter? Presta atenção. A gente tem aí, então, a representação dos reagentes, de um estágio intermediário, que é chamado de complexo ativado, e dos produtos. Então, os reagentes tendem a se quebrar, os produtos tendem a se formar. Mas entre reagentes e produtos, a gente tem um estágio intermediário, que é chamado de complexo ativado. Nesse estágio intermediário, as ligações iniciais estão sendo quebradas e as ligações finais estão sendo formadas. Então, a gente vai ter aí a marcação da energia de ativação, que aí eu estou representando com E a T, e a variação da entalpia, que nesse caso é menor do que 0, evidenciando então que essa reação é uma reação exotérmica. A gente pode também representar esse gráfico para uma reação endotérmica. Observa que ele é muito parecido, porém a gente tem uma troca na posição dos reagentes e produtos, uma vez que a variação de entalpia da reação endotérmica, ela não é negativa, e sim positiva. Mas a posição de reagentes, produtos, complexo ativado, a energia de ativação e o ΔH se localizam no mesmo lugar. A única coisa que troca é o sinal do ΔH, que para a exotérmica é negativa e para a endotérmica é positiva. Presta atenção nesse gráfico agora. Esse gráfico ele mostra para a gente uma reação que ocorre em várias etapas. Então, a gente tem aí uma reação com vários picos, estão vendo? São 3 picos. Então, a gente tem o que a gente chama de energia de ativação 1, energia de ativação 2 e energia de ativação 3. Observe o seguinte, essa energia de ativação 1, ela é a que tem o menor valor, enquanto a energia de ativação 2 é a que tem o maior valor. O que isso significa para a gente? Significa que a reação de energia de ativação 1 é a mais rápida e a reação da energia de ativação 2 é a mais lenta. Olha aqui para mim. Por que isso? Porque se uma condição para que uma reação ocorra é ter energia de ativação suficiente, essa energia de ativação, se ela for muito alta, ela vai prejudicar o andamento da reação. Então, reações que ocorrem com maior velocidade, elas tendem a ter uma energia de ativação mais baixa. Então, isso é uma coisa que a gente vê muito em exercício, onde a questão vai pedir para que o aluno identifique qual a reação mais lenta ou mais rápida. E como é que você vai proceder? Você vai observar qual o valor da energia de ativação. Quanto menor a energia de ativação, mais rápida a reação. Vamos ver então agora quais seriam os fatores que afetam a velocidade das reações. Nós temos aí a natureza dos reagentes e o estado de agregação. Então, presta atenção. Eu tenho substâncias que podem estar nos 3 estados físicos, o sólido, o líquido e gasoso. O que essa imagem mostra para a gente? Que a velocidade com que o gás se movimenta é muito maior. Olha aqui para mim. Se reação
necessita de colisão, então é evidente que um material no estado gasoso, ele vai ter uma velocidade de reação muito maior que um material no estado sólido. Volta para o slide. Então, é uma evidência de que substâncias no estado gasoso apresentam uma velocidade de reação maior do que substâncias no estado líquido, que é maior do que substâncias no estado sólido. Vamos para o segundo fator que pode afetar a velocidade de uma reação: superfície de contato. O que eu tenho a dizer sobre isso? Como o material se mostra para a gente. Por exemplo, materiais sólidos, se eu tiver que trabalhar com eles, é fundamental que eles estejam pulverizados. Então, materiais pulverizados têm uma maior superfície de contato e tendem a reagir com uma velocidade mais rápida. Quer ver? Na cozinha, olha aqui para mim, a gente vê muito disso. Se eu tiver que colocar um pedaço de carne para assar, se ela tiver cortada em cubinhos pequenos, ou se ela tiver uma peça inteira, será como é que ela cozinha mais rápido? Se eu cozinhar uma batata inteira e uma batata em pedaços, será como é que ela cozinha mais rápido? Quanto menor o fragmento, mais rápida a velocidade de reação. Então, se eu tiver que ter um material no estado sólido, corta ele, pulveriza ele vai reagir mais rápido. Voltando para o slide. Então, aí a gente tem um modelo da reação do bicarbonato, né, que é o sal de fruta. Se eu tomar aí o sal de fruta em pó, ele vai ter uma ação mais rápida do que o sal de fruta sólido, né? Por isso que geralmente a gente coloca em água, para ocorrer a dissolução e a velocidade ser maior. Terceiro fator, pressão. O que eu não posso esquecer, pessoal? Que a pressão é uma identidade para gás, né? A pressão ela só vai influir em sistemas que contenham gases, porque a gente não consegue pressurizar sólidos e líquidos. A gente só consegue pressurizar gases. Então, se você observar essa imagem, você vai entender que a pressão ela aproxima as moléculas. E o que tem a ver aproximar as moléculas? Nós já dissemos que o que determina a velocidade da reação está lá no início, na teoria das colisões. Se eu aproximo as moléculas, eu tendo a ter mais colisões. Se eu tenho mais colisões, aumenta a velocidade da reação. Então, olha aqui para mim. Sistemas que contenham gases tendem a reagir com uma velocidade maior. Não posso esquecer isso, tá bom? Mas tem que ter gás. Voltando para o slide. Próximo fator, temperatura. Mais uma vez, lembrando da teoria das colisões, será que um sistema está a uma temperatura mais baixa, onde as moléculas têm uma energia cinética menor, ele reage com uma velocidade tão alta quanto um sistema onde as moléculas estão a uma temperatura maior? Né? Então, com certeza, temperaturas mais altas fazem com que as colisões entre as moléculas sejam mais velozes e adquiram também uma energia maior. Então, sistemas com temperaturas maiores tendem a ter uma velocidade maior. Então, presta atenção, olha aqui para mim. São exercícios recorrentes que aparecem aí em provas, em exercícios, onde você tem que avaliar um sistema com temperaturas diferentes. Então, se eu tenho um sistema a 20 graus e outro sistema a 100 graus, um mesmo sistema reacional, com certeza, a reação que está acontecendo a 100 graus, ela vai ter uma velocidade maior. Então, fique ligado que o fator temperatura é extremamente importante. Vamos para outro fator. Concentração dos reagentes. O que vai influenciar aí? Presta atenção nessa primeira imagem, onde eu tenho esferas vermelhas tentando colidir com esferas verdes. Olha para o segundo sistema, onde eu tenho as mesmas esferas, porém numa quantidade maior. Essa quantidade, gente, para a gente, tem a ver com concentração. O sistema 2, né, o segundo sistema, ele tem uma concentração maior do que o sistema 1. Se o segundo sistema está mais concentrado, é uma evidência de que eu tenho mais colisões. E se eu tenho mais colisões, eu vou ter uma maior velocidade de reação. Então, lembrando que é a teoria das colisões que vai determinar se uma reação ocorre ou não, quanto maior a concentração, maior o número de colisões, maior a velocidade. Então, olha aqui para mim. Também é um exercício recorrente. Ele vai te dar lá uma solução, fala que uma está 1 mol/litro e a outra está 2 mol/litro. 1 mol/litro é uma concentração menor que 2 mol/litro. Então, o meio reacional, cuja concentração é 2 mol/litro, ela tem uma velocidade maior do que aquele de 1 mol/litro. Último
sistema, vamos dar uma olhada lá, que são os catalisadores. Aí você vai me perguntar, o que é um catalisador? O catalisador é uma substância que tem uma função de aumentar a velocidade da reação. E você vai me perguntar, mas como é que ele faz isso? Ele diminui a energia de ativação. Observa aí no gráfico que eu tenho duas curvas, né? A curva pontilhada e a curva não pontilhada. A curva pontilhada e a não pontilhada, elas vão diferir pela presença do catalisador. Então, a não pontilhada representa para a gente a energia de ativação sem catalisador. E essa pontilhada ali, ela representa para a gente a energia de ativação com catalisador. Pelo que nós já dissemos, quanto menor a energia de ativação, mais rápida a reação. Então, o que eu tenho nesse gráfico? Eu tenho uma reação que ocorre na presença de um catalisador, fazendo com que a energia de ativação diminua e ela ocorra mais rapidamente. Então, a gente tem aí mostrando então essa redução da energia de ativação, mas é importante ressaltar que a variação de entalpia, ela continua sempre a mesma. O catalisador, ele não influi na variação de entalpia. Ele influi apenas na energia necessária para que as reações ocorram. Ou seja, ele vai fazer com que essa reação ocorra de uma maneira mais rápida. Então, a gente tem aí todos os fatores, pessoal. Olha, natureza dos reagentes, superfície de contato, pressão, temperatura, concentração e catalisador. Dá uma olhadinha aqui para mim. Então, esses fatores, eles vão influenciar na velocidade das reações e esse estudo ele é importante, por quê? Porque a gente pode agir, né, um meio reacional, fazendo com que haja uma aceleração ou também um retardo, né? Nem sempre a gente quer acelerar uma reação, às vezes a gente quer retardar, né? Então, que reação poderia querer retardar? Por exemplo, a oxidação de metal, né, lá do seu carro, que vai oxidando a superfície metálica. Então, será que existe um meio de retardar essa oxidação da superfície do seu carro, lá da marisia, né? Principalmente aqui em Vitória, onde a gente tem a marisia, ela é muito presente e a ferrugem ela aparece muito rápido nos carros. Então, esses fatores não são sempre só para aumentar a velocidade. Eles também podem ser usados para retardar. Então, é importante a gente conhecer para poder inferir nesse processo e tomar decisões para que as reações ocorram da maneira mais adequada, como a gente necessita. Tá bom? Bom, aqui é uma base, você tem muito mais coisa para ver ainda, dê uma lida, resolva exercícios, esse é um assunto muito recorrente em prova, muito importante, e eu espero que você tenha gostado. Até uma próxima, pessoal!